lá, era para estar tudo bem, mas não está. Observe, aquilo que sempre foi natural para as pessoas, hoje, para a nossa geração, para o momento atual, tem sido um desafio. Por exemplo, constituir uma família, manter uma família e desenvolver uma família está ficando cada vez mais desafiante. Gerar vida tem sido desafiante para a mulher, uma coisa que sempre foi tudo tão natural. É instintivo, né? Você encontrar um parceiro, ficar com ele, um filho, surgir a partir daí. Hoje as mulheres estão precisando se programar para isso, fazer tratamento para alcançar uma possibilidade que está disponível para todos. As relações elas estão ficando cada vez mais superficiais e curtas. E quando os filhos nascem, eles têm sido vistos e tratados como um peso. Hoje nós temos Google, micro-ondas, né? Parceiros bem mais gentis que os parceiros de antes. Temos todas as possibilidades, temos fralda descartáveis, temos a escolha de poder decidir por poucos filhos e ainda assim está pesado, ainda assim está difícil. As pessoas assustam e se reclamam da tarefa que é de ser pai e mãe. Estranho, né? O que será que está acontecendo com a gente? Qual a razão de tudo isso? Para que no momento de tantos recursos, nós nunca tivemos tanta liberdade para escolher, decidir, ir e vir da maneira que bem entender, que cada um bem entender. Nós nunca tivemos tantas informações, com acesso ao celular, com um toque de um dedo, você tem informação de todos os assuntos que você deseja em qualquer lugar do mundo. Então, numa época de muitos recursos, sabe o que me assusta? Nós estamos usando esses recursos contra nós mesmos. Porque muita informação só serve para nos confundir, para nos deixar mais perdido, desorientado, sem noção de que rumo eu sigo. Muita liberdade só nos engana numa perspectiva de que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito. E nós não podemos. Definitivamente, nós não podemos. A vida ela tem uma maneira própria de funcionar. Nós temos inconscientemente uma forma de viver os nossos relacionamentos que coloca ordem em tudo. E o que faz com que os relacionamentos prosperem e, consequentemente, que a gente tenha melhores resultados na profissão, com o dinheiro e também com os nossos filhos. Sim, porque êxito é resultado da qualidade dos nossos relacionamentos. E eu vou dizer uma coisa importante para você. Se você está aqui hoje, é só por um motivo. Existiu uma mulher que teve a coragem de colocar a própria vida em risco de morte para te trazer até aqui. Ela se comprometeu com a vida dela no último, com todo o risco que uma gestação compromete a vida de uma mulher. E se você está aqui hoje, é porque teve essa mulher que fez isso por você. Isso quer dizer que a tarefa da mulher em gerar a vida, promover vida e desenvolver vida é fundamental, é determinante. E o que mais me preocupa hoje é que nós mulheres estamos extremamente sobrecarregadas. Extremamente sobrecarregadas. E o assustador é que nós mesmos estamos fazendo isso. Sou eu que me sobrecarrego, é você que se sobrecarrega. Nós puxamos
muitas tarefas para que isso aconteça. Mirela, e qual a razão disso? Para que a mulher faz isso, então? A sobrecarga nada mais é do que uma estratégia perfeita para a gente se anestesiar daquelas dores que a gente traz no coração. Dores muito profundas que a gente insiste em fingir que não está acontecendo. Fingir que eu não estou dentro dela. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tanto homem quanto mulher, todo ser humano é a soma de todos aqueles que vieram antes. Então, no meu feminino habitam muitas mulheres. E tudo aquilo que foi vivenciado pelas gerações anteriores ainda influencia o nosso dia a dia. As dores e também a força daquelas mulheres que vieram antes encontra-se no meu corpo aqui e agora. Sim, eu posso usar tanto a força, a coragem, a determinação, a sabedoria de conseguir manter uma família. Sim, tudo isso está aqui. Assim como as dores que não foram superadas. Por exemplo, das agressões que as mulheres do passado vivenciavam, e muitas delas ainda vivenciam, né? Da exclusão, das punições que as mulheres de antigamente eram obrigadas. Essas dores, elas ainda permanecem no nosso corpo. Isso não é percebido porque nós não fomos ensinadas como a superar isso. Então, às vezes a gente traz sentimentos lá de trás e cobramos da nossa relação atual, dos nossos filhos, do nosso parceiro, como se eles nos devessem essa dívida, que na verdade não foi contraída por essa geração, que não foi vivenciada por essa geração. Além dessas dores que a gente traz do passado, né? Porque a memória disso, do mesmo jeito que você recebe o nariz, a boca, os olhos, nós também recebemos os sentimentos, as dores, nós também herdamos as crenças, tanto as crenças limitantes, as crenças difíceis da nossa família, quanto também as crenças positivas. Tudo isso influencia o meu viver no aqui e agora. Além de tudo isso, tem outras dores que na nossa sociedade nós somos obrigados às vezes a sufocar, a engolir porque dói demais. Nós não falamos dela, mas que ela continua atuando no nosso corpo. Como, por exemplo, as crianças que foram gestadas e não nasceram. Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Tanto as crianças que foram abortadas por um aborto espontâneo, quanto por aborto provocado, ou por abortos espontâneos que a mulher nunca teve consciência. O corpo dela soube, mas ela não teve consciência de que ela esteve grávida e que o bebê partiu. Mas eu vou explicar para vocês como isso acontece, porque essa é uma das nossas maiores dores e é uma das dores que nós precisamos aprender agora a superar. Porque o preço da desunião na família, da depressão, da ansiedade, muitas vezes a origem dessas dores, ela acontece justamente em função das crianças que foram gestadas, mas não nasceram, e a gente guardou isso. Quando uma vida começa dentro do corpo de uma mulher, é como se aquele corpo, ele então se abrisse para receber aquele ser, para segurar, para desenvolver, para acolher, para proteger aquele bebê até que ele tenha força para sair do corpo da mulher. Então, quando o óvulo encontra o espermatozoide e a vida começa dentro dessa mulher, mesmo que a mente dela não saiba, o corpo dela sente isso. O corpo dela vivencia isso numa expressão profunda de abertura.
Mesmo que conscientemente a mulher não queira, é assim que funciona o organismo. O corpo se abre para que a vida comece. A mulher, então, ela sentindo isso, ela também transmite esse sentimento para o pai e também para os outros filhos. Acontece dessa forma. Muitas vezes o homem ele percebe a gestação muito antes do que a mulher. Ou o bebê ou a criança, elas também percebem a chegada do irmão. Assim, inconscientemente, todos se preparam, todos entram nesse movimento de mais vida. Sim, porque filhos pedem mais vida. Não se gera vida sem ter vida psicologicamente circulando dentro. E eu quero lembrar a vocês que tudo que eu explico com base no inconsciente, que é 90% do que move o nosso aparelho psíquico. Tá bom? Então, toda a família se abre para receber essa criança. Não é? Mesmo que a mente não saiba, o inconsciente que atua no corpo sabe, e é ele que nos move, ele então se movimenta para isso. Quando esse bebê morre, não importa se esse bebê morreu com 2 dias, 10 dias ou 8 meses na barriga da mãe. Não importa. No corpo da mãe é sempre uma vida que estava começando, se abrindo, e que agora o corpo se fecha na dor da morte. A dor da morte é sentida e assimilada por esse corpo com essa força, a força da morte. É como se parte daquela mulher fosse junto. É como se parte da mulher fosse, então, limitada a seguir essa criança. A mulher, quando ela passa por uma dor dessa, como ela não aprendeu a superar isso, nós não aprendemos a vivenciar o luto, então é como se parte dela morresse junto. Isso também é sentido pelo marido e também é muito sentido e seguem com os irmãos. Os irmãos sentem isso e vivenciam isso inconscientemente como uma dor muito profunda. Na nossa sociedade, nós somos obrigadas a engolir essa dor. Nós somos obrigadas a fingir que isso não existe, que não aconteceu. E engolir essa dor é indigesto. Dói muito, dói demais, mas nós fazemos isso e colocamos um sorriso no rosto. Quando alguém chega pra gente e diz assim, não, vai passar. Que isso, não fica assim não. Não, nem era um bebê ainda, era só um feto, era um saco gestacional, não era nem um bebê. Não, você vai ter muitos outros. Pode ficar tranquilo, um monte de outros você vai ter ainda. Não é assim que a gente ouve? Não, mas você tem 3 filhos. Então, a mulher, ela é obrigada a fingir que está tudo bem. Né? E a nossa estratégia é, bom, então vamos buscar um outro imediatamente, porque assim as coisas vão se resolver. Só que a falta daquele filho não é suprido nunca pelo próximo. Você pode ter 10 filhos, que isso não vai amenizar a dor da partida daquele outro, que pode ser o primeiro, o segundo ou o quarto. Quando um filho começa dentro de você, ele tem um lugar nessa família. A presença dele, mesmo que você não tome consciência, ela é necessária e ela continua influenciando a todos para sempre. Isso precisa ser respeitado, isso precisa ser acolhido, isso precisa ser dito. Chega dessa história da gente achar que um filho morreu e está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Isso é uma dor coletiva. E fingir que a dor está lá é a pior estratégia que um ser humano pode ter de sobrevivência.
Porque ferida, gente, abafada, necrosa. Ferida anestesiada é um perigo. Porque quando você anestesia uma ferida sem colocar antibiótico e anti-inflamatório nela, ela cresce sem que você veja. E nós estamos vivendo anestesiados na nossa sobrecarga. Quer ver um problema muito sério? Hoje todo mundo acha muito bonito falar que trabalha demais. O trabalho tem sido uma das nossas principais anestesias. Porque você se sobrecarrega, acorda porque é dia, dorme porque é noite e tem uma satisfação perfeita para estar sobrevivendo ao invés de vivendo. Não é? Você diz, nossa, estou ocupado demais, estou tendo tempo para nada. E ainda recebe aplauso. Essa é uma das nossas principais anestesias. Assim como o excesso com a atividade física, com o cuidado da alimentação, com o cuidado da beleza, né? Com a quantidade de tarefas que a gente impõe aos nossos filhos. Hoje as mulheres estão tendo coragem de ter 1, 2 no máximo. E aí sobrecarregam a criança de atividade. Assim ela não precisa se dedicar tanto internamente a doar a presença dela para aquela criança. Sabe por que as mães hoje não têm presença para os filhos? Porque frequentemente parte dela já não está mais ali com ele, que partiu com um bebezinho que não nasceu. Porque ela não aprendeu a colher esse filho que não nasceu no colo. Para a mãe, a culpa é muito grande dar colo para um filho nascido, inconscientemente, é claro, quando o filho não nascido foi esquecido, colocado embaixo de um tapete, uma ferida que foi anestesiada e depois coberta com esparadrapo. Ferida encoberta, anestesiada, sem tratamento, cresce, gente. E esse, sem dúvida, é o preço mais alto da nossa sociedade. Quando se discute aborto, é uma discussão rasa. A discussão é a mulher tem o direito de escolher se ela vai ser mãe ou não. Toda mulher tem esse direito antes de engravidar. Quando a mulher engravida e toma pílula do dia seguinte, que é uma pílula abortiva, isso tem efeito, porque quando a vida começa dentro dela, tudo já se transforma. E essa transformação, ela tem uma consequência que não é contida com o aborto. Compreendem? Nós não estamos livres para agir na nossa vida como nós queremos, como nós imaginamos, da nossa maneira, do nosso jeito. Toda ação, ela tem uma consequência. Eu concordo plenamente, a mulher ela tem um direito de escolha, mas ela precisa escolher com consciência, sabendo os efeitos disso, sabendo o que isso vai gerar para os filhos seguintes, para as gerações seguintes, para a relação dela de casal. Porque não é só assim, interrompe a vida. E aqui, gente, o que me preocupa não são só os abortos provocados, esses também me preocupam bastante. Mas o problema mais sério são os abortos espontâneos que as mulheres nem sonham que aconteceu dentro dela. E que hoje é motivo de muita separação. Sim, deixa eu te explicar por quê. Um aborto espontâneo, onde o casal sabe, a tendência da mulher é ser obrigada a engolir de volta tudo aquilo. Nós somos obrigadas a engolir tudo aquilo. Compreende? Aí a mulher engole, se cala, passa uma maquiagem no rosto e tá tudo bem. E o homem que sente aquilo e desesperado, ele não sabe o que ele pode fazer no papel de homem para contribuir, então ele resolve apoiar a mulher dizendo para ela assim, meu bem, tá tudo bem, vai passar, não, nós vamos ter outro. Não era nem tão importante para a gente nem estava preparado nesse momento. E quando o homem faz isso, sem perceber, ele abre uma ferida, outra ferida enorme no coração da mulher. Ou então, quando ele se cala, essa ferida vai aumentando.
porque essa mulher sente que esse homem não importou com a criança. É como se ele então tivesse excluindo ou desvalorizando o filho deles. Então, naturalmente, a mulher se distancia desse homem. Ela se distancia porque está magoada com ele. Ela se distancia porque parte dela seguiu para essa criança. Ela se distancia porque ela sente culpa, ela se sente incompetente para seguir com essa tarefa de ser mãe. Ela se culpa porque agora ela sabe que ela não está mais tão disponível para o filho nascido, porque ela está com outro filho na barriga, às vezes, e ainda dói, e a tristeza é profunda e ela não se sente completa. Ela está com outro filho no chão, na vida, que precisa do colo dela, da dedicação dela, e ela não tem essa energia de vida para realmente direcionar essa criança aqui. Eu vou contar para vocês que muitas mulheres não conseguem engravidar. O problema não está em engravidar. O problema não está em gestar, em gerar a vida, mas em gestar. Muitas mulheres não conseguem engravidar porque já tiveram abortos espontâneos anteriormente e não conseguiram, não perceberam, às vezes nem souberam, não aprenderam como acolher toda essa dor dentro dela e como receber essa criança no coração. Com isso, ela perde vida, ela perde entusiasmo, ela perde energia, não se gera vida sem vida. Então, as mulheres acham que elas estão sofrendo com a infertilidade, que esse é o problema. Mas, na verdade, essa é a consequência. A causa disso está em outra situação, está em outro momento, está em outra experiência de vida e, muitas vezes, a causa disso são abortos anteriores, que ela vivenciou ou, às vezes, a mãe dela passou. Percebe? Então, esses abortos anteriores deixam a mulher menos livre para gestar. Gestação, concepção de filho não é uma coisa que a gente faz com a mente. É um movimento interno do corpo e nós não temos o controle disso. Mas era natural, era espontâneo. Antes, as mulheres de antigamente não tinham que fazer esse cálculo, esse planejamento. Mas observa, antigamente o sexo era vivenciado de outra forma. Não se tinha, possivelmente, tantas crianças partindo como se tem agora. Isso tem um efeito. Eu queira ou não, você queira ou não. Isso não é uma percepção pessoal da Mirella. O que eu apresento aqui para vocês são estudos da psicologia que comprovam o efeito disso. E aí isso é muito sério, porque a mulher ela vai perdendo vida. E hoje nós estamos numa situação muito complicada, porque a mulher atual prometeu para ela mesma que ia fazer melhor do que a própria mãe, que ia ser mais competente do que a própria mãe, né? Que ia ser bem-sucedida profissionalmente, que ia ter homens mais próximos. E nesse esforço máximo de tentar garantir isso, e com todas essas dores que a gente traz, nós nos distanciamos do nosso feminino, da nossa força de mulher que vem da nossa mãe, avó, bisavó, tataravó e todas aquelas mulheres que me compõem hoje. E quando eu me distancio delas, eu também fico vazia. Então eu fico vazia dessas mulheres, eu fico vazia dos meus filhos que não nasceram, eu fico vazia da vida. E com isso, as mulheres, como elas prometeram que iam fazer melhor, elas não se sentem no direito atualmente de fracassar. Sim. Então,
muitas, elas não se entristecem, elas se enraivecem. Porque eu vou explicar uma coisa sobre depressão para vocês. A depressão, ela vem sendo tratada como uma tristeza muito profunda. E a tristeza não é causa, é consequência. Então, o que acontece é que a pessoa deprimida tem um vazio enorme dentro dela. Falta algo para ela, que ela precisa preencher. Como falta algo para ela, e ela precisa preencher, e ela não sabe o que é, ela não sabe lidar com isso, porque definitivamente nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos, ela entristece, entendeu? A tristeza é consequência disso. Mas como nós prometemos que com a gente não seria assim, que eu vou fazer melhor do que a minha mãe, porque eu vou trabalhar, eu vou ser bem sucedida, eu vou ter o meu dinheiro, eu não vou precisar de homem, eu não vou me submeter aos homens. Então, nesse esforço todo, fracassar não está nos planos. Então, sentir raiva, sentir tristeza, eu faço o esforço máximo para que isso não aconteça dentro de mim. Percebem? É meu esforço máximo para que isso não aconteça dentro de mim. Só que eu não consigo controlar meus sentimentos como eu imagino. Então eu disfarço a minha tristeza com a bela maquiagem, com vários compromissos, com muitas tarefas, né? Com essa máscara de bem-sucedida, mas a raiva é inevitável. A raiva é inevitável. Então, as mulheres de hoje, elas não estão deprimidas só com tristeza, tendo como consequência a tristeza. Elas estão deprimidas, raivosas. Nós estamos raivosas, as mulheres estão nervosas, elas estão bravas em função de tudo isso. Que é natural, né? Se falta energia, se a bateria que era desse tamanho agora está assim, falta energia para viver. E se obrigar a levantar e cumprir com esse tanto de tarefas que a gente se dispõe, não é brincadeira. Porque a mulher dessa geração atual prometeu excelência em todos os papéis. Então é no papel de filha, no papel de mãe, no papel de companheira, de profissional, de cidadã, de aluna da academia que treina, né? De cliente da nutricionista que tem que ter o melhor resultado, de manter os padrões estéticos que o momento atual pede. E aí nós ficamos aqui um dia inteiro falando das tarefas e do compromisso da mulher atual. E aí, gente, se a bateria era para estar assim e agora está assim, o que a gente faz? Qual é o primeiro papel que uma mulher descarta? Ela pode descartar os filhos? Claro que não, né? Ela pode desistir do trabalho, deixar de trabalhar? Nunca. Isso para nós mulheres, não, nesse momento não é permitido. A minha consciência não me deixaria tranquila de fazer isso. Como é que eu vou olhar para as outras mulheres da minha geração? Está todo mundo trabalhando. Não, trabalho também não descarta. Então, a primeira pessoa, a primeira relação a ser descartada para que a mulher consiga suportar a vida é o relacionamento de casal, é o parceiro, é o companheiro dela. Sim, sabe por quê? Imagina, eu não tenho bateria, eu não tenho energia para a vida. O que o parceiro mais pede? O que um homem na vida de uma mulher mais pede? Sexo. Um casal se encontra fundamentalmente por isso. Gente, sexo é a força mais importante que move a vida. A sua vida vem de um encontro sexual. Exatamente. A sua vida veio de um encontro sexual. Você foi gerada pelo sexo. Não existe nada mais forte, mais importante para o existir do que o sexo. Nós precisamos dessa força vital. Então, o sexo é energia de vida, é movimento de vida. E um casal se encontra também para isso.
Mas quando uma mulher traz muitas dores no corpo, ela não consegue se realizar dessa maneira. E para um homem é diferente, o homem não traz dores tão profundas assim. O homem não teve uma educação que limitava ele à atividade sexual em função dos preconceitos, um monte de coisa. Essa é uma outra conversa, a gente faz ela depois. Mas o homem foi totalmente estimulado a se entregar para o sexo, a mulher não. Além dela ter sido estimulada a se defender de sexo, porque se ela não fizesse da maneira certa, na hora certa, como planejado, oferecesse tudo que o homem quisesse, do jeito que ele precisava, então ela ia perder esse homem. Então, o sexo para a mulher sempre foi mais perigo do que solução. Além disso, ela tem todas essas dores no corpo. Ela tem que pegar essa bateria que está desse tamanho, distribuir no papel de mãe, de filha, de profissional, de cidadã, de tudo. Qual é o primeiro papel que a mulher vai descartar? Claro que é o parceiro. Porque o parceiro já virou um peso. Um peso que não precisa dela. O filho precisa. Então, inconscientemente, essa mulher arruma estratégias para minar essa relação. Todo mundo fala aí de autossabotagem. Sim. E ela faz de uma maneira tão bem feita para que o homem seja o culpado disso. Porque assim, ela rompe, mas de consciência leve. Isso seria a solução perfeita, se isso não aumentasse o vazio dela depois. Porque aí ela já estava vazia da mãe, vazia dos filhos que não nasceram, agora está vazia de um companheiro. Porque nenhum papel substitui o outro. Nenhum papel substitui, complementa, resolve o outro. Se a gente usa de maneira desenfreada para anestesiar, isso só gera bagunça. E a dor só aumenta. As pessoas hoje estão se separando porque as mulheres não estão disponíveis para fazer o essencial para manter essas relações. E o essencial é suportar tudo aquilo que uma relação sempre traz, como sempre trouxe no passado. Desafios, rejeições, dores, abandonos, tudo isso faz parte do relacionamento de casal. E a relação só prospera quando juntos o casal supera isso. Mas se a mulher está toda machucada, toda dolorida, qualquer coisa que acontece, a dor é sentida numa proporção muito intensa. Então é melhor descartar isso, é melhor acabar com isso, chega de tanta dor. Nós temos vivido assim. Nós temos caminhado assim. Pensa só, gente, tanta liberdade, tantas possibilidades, tantos recursos. O momento atual, ele é simplesmente mais fácil do que o momento antes. Nós temos muito mais. Muito mais. A geração anterior fez muito para que a gente tivesse tudo que a gente está tendo. Nós estamos fazendo muito para que a geração seguinte tenha mais do que nós estamos tendo. Mas nós não estamos aproveitando. Outro dia, uma cliente muito especial, ela disse assim para mim, eu disse para ela, parabéns, você é uma guerreira. E ela falou assim, sabe, eu aprendi com você que guerreira mesmo foi a minha mãe, a minha avó, a minha bisavó, que elas foram guerreiras e fizeram muito para que eu estivesse aqui melhor. Elas lutaram muito, elas lutaram com a fome, né? Naquela época a luta era uma luta de guerra mesmo, né? Você me ensinou que os nossos antepassados guerrearam para que a gente tivesse paz agora. Eu disse para ela, é verdade. Você tem razão, foi muito mais difícil para eles. Eles foram realmente guerreiros. Mas então eu esqueci de te contar o que eu vou te falar agora. Você também é guerreira. Eu também sou guerreira. Porque a guerra que nós vivenciamos hoje, ela é também muito dolorosa. E ela é muito solitária. Porque a guerra que nós estamos vivendo atualmente não é com o outro. Não é por comida, não é por espaço físico,
Hoje nós estamos guerreando com nós mesmos. A luta interna travada entre a mente que não cessa, te colocando pressão para viver uma vida diferente da que você está vivendo, isso é infernal, isso é terrível, isso é muito dolorido. Então a nossa guerra atual também é muito perigosa e ela é bem mais solitária do que antigamente, porque a guerra de antigamente ela era visível aos olhos. E quando você vencia, você comemorava junto com as outras pessoas. Hoje a guerra que nós estamos vivendo, ela é individual e nós estamos de olhos fechados para ela, porque ela acontece no invisível do nosso inconsciente. Nós nem sabemos que ele existe, nem muito menos como ele funciona. Então essa guerra, ela nos domina. E se eu venço, eu nem percebo que eu venci, e nem muito menos comemoro junto. Então, eu quero perguntar para você, se a gente continuar assim, aonde nós vamos parar? O que vai ser dos nossos filhos, das gerações que estão vindo depois? A direção dos que estão vindo depois depende de nós. Se você diz que os seus pais fizeram mal, não fizeram bem, você está aqui, é a sua vez. Mas não é plantando vazio que você vai colher união, que você vai colher paz. Sim, que você vai ter êxito na sua vida. Então, eu quero te convidar agora para parar imediatamente com essa ignorância. Ignorância no sentido de ignorar mesmo, de não ter a informação do quanto a psicologia é fundamental na sua vida e na vida da sua família. Nós não procuramos um psicólogo quando nós temos problema. Nós aprendemos antes como o nosso aparelho psíquico funciona para não travar, para não passar adiante as dores que nós não superamos. Então eu quero convidar você a imediatamente compreender e se movimentar para aprender sobre o seu inconsciente, como ele funciona e de que maneira você vai se posicionar nas suas relações para não ser uma pessoa geradora de dor, para não ser uma pessoa geradora de desunião, de separação. Eu estou aqui para convidar você para gerar vida, para gerar paz. E você só vai conseguir isso a hora que você aprender como você funciona na sua família, como você está interligado a todos, influenciando todos e sendo influenciado por eles. Conte comigo nessa tarefa. Essa é a minha missão de vida que eu faço com muita alegria, porque hoje a paz está no meu coração. Eu aprendi tudo isso que eu estou dizendo aqui para vocês e transmito isso com muito amor. Conte comigo, caso você queira continuar nessa caminhada. Eu acredito que nós precisamos disso. Eu percebo seriamente que nós estamos num momento de muita escuridão. Nós precisamos, juntos, acender a luz. Porque se eu acendo a minha vela sozinha, a escuridão continua acontecendo. Mas se a gente faz isso de maneira coletiva, aí sim, é muito mais fácil perceber para onde eu sigo, de que forma eu dou os próximos passos numa direção segura, sobretudo conduzindo aqueles que vêm antes. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar para você aquilo que me trouxe paz. E eu desejo fortemente que isso também seja uma realidade para você. Um abraço enorme e até o próximo vídeo.